alimentação e tipos de sociedade. No passado, a alimentação das pessoas eram bastante simples, os carboidratos utilizados eram basicamente complexos, ou seja, provinham de alimentos com teor de fibra e baixo índice de glicêmico. A maioria das preparações eram assadas e preservavam a qualidade nutricional, o que proporcionava uma digestão bem lenta. Tudo isso evitava o acúmulo de energia e gordura, mantendo mais tempo a saciedade. O açúcar que eles consumiam antigamente era o açúcar mais caro, porque o açúcar refinado era muito caro e eles davam prioridade para as visitas. Os vegetais eram sempre fresquinhos e sem agrotóxico. As carnes e aves eram criadas nas próprias fazendas e sítios, aguardando o tempo de crescimento e maturação normal do animal, sem exposição de estresse como hoje é realizado. Os temperos utilizados eram à base de ervas e eram sempre frescos. As frutas eram colhidas do pé e eram consumidas diariamente. Também não podemos deixar de falar que as pessoas eram bastante ativas, levantavam muito cedo, andavam muito a pé e faziam muita força, pois a maioria do trabalho delas era braçal. E hoje em dia, a nossa alimentação foi gradativamente substituída por produtos alimentícios ultraprocessados de preparo instantâneo, tais como hambúrguer, salsichas, massas de preparo ultra rápido com temperos artificiais, suco de caixa, refrigerante, suco em pó, bastante corante nas comidas, e o açúcar refinado hoje em dia é de fácil acesso, então as pessoas consomem bastante em sucos, café, chá, sobremesa. E esse fato resulta numa alimentação com excesso de caloria alta, indigestão de açúcares simples e gorduras modificadas. A sociedade burguesa, que se desenvolveu após drásticas mudanças culturais e políticas, como o Iluminismo, a Revolução Francesa e a Revolução Industrial, desmantelou o traço comunitário que marcava a sociedade feudal, substituindo por uma racionalização das relações. Um exemplo na sociedade feudal era o casamento obrigatório moral. Na sociedade moderna, é um contrato com direitos e deveres. O desenvolvimento da ciência e de técnicas associadas à industrialização e à secularização e à burocratização do Estado e sua transformação no interpessoal e racional legal trouxeram mudanças nos valores e nas relações sociais. Antes pautadas pela tradição, agora são pela razão e interesse. A burguesia ascendeu como principal classe social e política e o proletariado, que também se organizou politicamente, passou a pleitear mudanças nas relações de trabalho e conquistar direitos, o que seria impossível numa sociedade feudal. Por um outro lado, o camponês tinha o controle do processo produtivo e reconheciam-se no resultado final do seu trabalho. Já o trabalhador industrial não tinha o controle sobre o processo e nem sobre o resultado final. Muitas vezes sequer reconheciam-se nele, já que a produção em série desmembrava e automaticamente as etapas de confecção de um produto. A sociedade burguesa, ao contrário da sua antecessora, é urbana e industrial. O feudalismo foi um modo de produção e sistema de organização social que estabelecia como as pessoas se relacionavam entre si e o lugar que ocupavam na sociedade medieval na Europa Central. Na sociedade feudal, os mais pobres trabalhavam e recebiam a proteção dos suzeranos, com os quais faziam um tratado de suzerania e vassalagem, uma espécie de escravidão mais branda, como servos ou vassalos de proprietários de terras. Essa era a base do sistema feudal, a relação servil de produção. Nos feudos ocorria a maior parte das relações sociais, a proteção em troca de servos, serviços e obrigações. Os senhores feudais que possuíam terras exploravam suas riquezas cobrando impostos e taxas, concediam terras e quem as recebia era vassalo, com obrigações mútuas e juramentos de fidelidade. Nessa sociedade, os estamentos ou camadas sociais eram estanques e não permitiam passar de uma camada social para outra. Os nobres eram a camada dos que lutavam, o clero dos que rezavam
E os servos eram a camada dos que trabalhavam. Os servos trabalhavam nos feudos. Nas vilas ou povoados moravam os vilões, homens livres que viviam nesses feudos e deviam obrigações aos suceranos. A camada dominante dos nobres e o clero possuíam as terras, poder público, militar e jurídico. O alto clero se compunha do papa, arcebispos e bispos, e o baixo clero de padres e monges. A alta nobreza de duques, marqueses e condes e a baixa nobreza de viscondes, barões e cavaleiros. Os feudos eram isolados e produziam o necessário para a sobrevivência e consumo próprio. Os senhores submetiam os vassalos aos trabalhos no campo e lhes davam proteção, soldados e armas, em troca de serviço e lealdade. Os servos dependiam desses senhores feudais e lhes entregavam produtos que cultivavam, suas terras serviços aos seus protetores, nunca numa forma de escravidão mais amena, que passava dos pais para os filhos, perpetuando uma relação de dependência e proteção. O esporte surge vários efeitos positivos em nossa sociedade, levando benefícios a muitas pessoas em comunidades e grupos de condições econômicas elevadas. O esporte possui um papel imprescindível na vida das pessoas em qualquer idade, como na área da saúde profissional, social e educacional. Algo incrível que o esporte proporciona é a união de toda uma sociedade em épocas de competições esportivas globais e nacionais. Muitas pessoas ficam na expectativa juntas a fim de que um atleta ou time vença um determinado evento. O maior exemplo desse tipo de sociabilidade mútua ocorre na Copa do Mundo, em que pessoas desconhecidas se abraçam, comemorando alegremente a vitória da seleção ou time em comum. Atividades físicas esportivas como futebol, vôlei, corrida, natação, arte marcial, basquete e outros têm inúmeros benefícios à saúde. A corrida, por exemplo, combate o estresse, elimina gorduras ruins do organismo e toxinas, além de liberar endorfina, que produz alegria, assim afirmam os médicos. Existem inúmeros casos de pessoas que saíram do estado da miséria extrema e conquistaram uma vida econômica melhor através do esporte. O jovem Thiago Braz, atleta de salto com vara, conquistou ouro na Olimpíada de 2016, vencendo a pobreza e desigualdade. Isso mostra a importância do esporte na educação dos jovens, os quais se ocupam em atividades boas e se relacionam com pessoas de valores éticos. Portanto, pode-se observar os vários papéis de suma importância que o esporte assume em prol da sociedade, alcançando pontos relevantes como o progresso, desenvolvimento, autoestima, conquistas, saúde e educação para pessoas de todas as etnias e classes sociais. Com isso, chegamos à conclusão de que o esporte exerce papel essencial na sociedade,